Olá, bom dia, eu sou Ismael Moraes, do blog do Ismael, e hoje eu estou aqui na casa do ex-governador, ex-prefeito, ex-senador Roberto Requião, que nesta manhã trouxe uma informação bombástica, que é a sua desfiliação do PT. Requião, bom dia. Bom dia, Ismael. Que história é essa, Requião? É para valer mesmo? Não, é claro que é para valer. Eu faço política segundo os meus princípios, que tem uma fidelidade absoluta ao povo do Paraná e ao povo brasileiro. Eu entrei no PT para ajudar a liquidar o liberalismo do Guedes e do Bolsonaro, que era uma coisa estúpida, e para eleger o Lula. Eu tenho uma admiração pessoal pelo Lula, a sua trajetória, o seu crescimento cultural e político que era continuado, mas de repente o que eu vejo é que o PT perde a sua função transformadora no Brasil. Ele aderiu à direita, a tal aliança da esperança se transformou numa política claramente de centro-direita. Não digo a você que essa etapa do petismo não foi interessante e positiva para o Brasil, mas eu quero mais. Por exemplo, aqui no Paraná, o PT fez o pedágio do Lula e do Bolsonaro. Ismael, um pedágio que o Ratinho e o Bolsonaro não tinham feito porque iam perder a eleição. Era uma coisa criminosa, reconhecida como absurdo, como crime pelo Tribunal de Contas da União, do Estado, do Ministério Público Estadual, Federal, pelas oposições. E, de repente, o Lula assume e faz. E o ministro do Lula, Dário, o filho do Renan Calheiros, disse que é um exemplo para o Brasil. Nós estamos vendo que exemplo é. Tarifas absurdas, mais 15 praças. É uma roubalheira monumental. O governo federal, no Paraná, apoia a venda da Copel. O BNDES podia ter impedido, podia ter se manifestado, não, apoiou a venda da Copel. Estão vendendo a Sanepar através do BNDES, com a tal parceria público-privada, PPI, de investimento. E estão vendendo o Porto de Paranaguá, que é uma concessão federal. O silêncio absoluto do Estado. Então, o que eu vejo é que isso tudo se deve a um pragmatismo político. Eles querem apoio da direita, mas estão entregando os nossos princípios, entregando a soberania do país. E a nível federal, você veja o que estão fazendo com a Petrobras. A Petrobras está sendo liquidada. Eles agora inventaram um corte de metade dos dividendos, mas é uma reserva de contingência que não é para investir, não é para fazer a empresa crescer, é para pagar dividendos na sequência. Mas, além disso, não investem em nada. A Petrobras está sendo liquidada. O tripé continua o mesmo. Meta de inflação, dólar flutuante, superávit primário. Isso é um absurdo. E a crítica que se fazia retoricamente ao Banco Central acabou. Eles são parceiros agora. O Haddad recebe prêmios em parceria com o Roberto Campos Neto. Então, eu estou vendo que a importância que o PT teve, pela qual eu entrei, era válida. Nas mesmas circunstâncias, eu faria isso de novo. Mas não é mais um partido transformador. Eles estão com o governo na mão, distribuem cargos aqui e ali. E aqui em Curitiba resolveram fazer uma aliança para a prefeitura um sujeito que já foi prefeito por 2 anos, era vice do Beto Richa. Só falta agora, na próxima eleição para o governo do Estado, lançarem o Beto, com o apoio do PT e da Frente da Esperança. Bom, eu não poderia, de forma alguma, na idade que eu estou, com a história da minha vida, aderir a isso. Eu quero o Brasil transformado. Eu quero evolução no sentido da soberania brasileira, da elevação cultural das pessoas, da elevação econômica dos filhos da nossa geração. Eu não posso me conformar com essa regressão da frente da desesperança. Então, eu saio e vou procurar uma outra estrutura partidária que eu ainda não defini qual seja. Ô, Requião, então a sua saída do PT é um alerta para o governo Lula, para o Lula, de que o caminho, a seu ver, está errado. E que o PT está acabando, ele está deixando de ser o partido dessa formação. E se o PT rever essa posição, você retorna ao PT? Não, eu faço. A minha posição é a posição a favor da população brasileira, da soberania, da evolução do país. O partido é um instrumento, não é? E eu não vejo como ele possa reverter. O Lula está amarrado com uma má política no Congresso Nacional,
está na mão da direita. Nós temos um governo de centro-direita. É o governo do Bolsonaro sem o Bolsonaro. E se você quiser que eu radicalize um pouco, são as mesmas medidas que eles criticam e que o Milei faz na Argentina. Requião, você falou que não tem um caminho ainda definido, partidário, mas você saiu às vésperas, na verdade, da janela, do período. Não pensei nisso. Eu saí quando vi que o PT não era mais um instrumento de transformação no Brasil nesse momento. Mas, agora, claro que tem gente maravilhosa no PT, tem quadros incríveis, mas o partido está atrelado a este jogo da extrema-direita, da centro-direita, de um governo que prejudica o Brasil de uma forma dura. Mas Curitiba poderá assistir o Requião candidato a prefeito? Não tenho nem partido. Mas se você se filiar, você está no prazo. Não é a minha intenção. Eu estou mais preocupado com o Brasil do que exatamente... Eu já fui prefeito de Curitiba. Só para você lembrar, a Folha de São Paulo me considerava o melhor prefeito do Brasil. E em cima dessa avaliação, eu fui governador do estado sem gastar dinheiro numa campanha extremamente ágil em cima do que fizemos na prefeitura da cidade. O teu filho, Requião Filho, continua deputado do PT na Assembleia Legislativa. Continua deputado do PT. Se ele sair, perde o mandato. Então, você vai procurar outro caminho, provavelmente no campo da esquerda. Claro, para a direita, a minha história não me permite fazer um avanço pela direita. Eu pergunto isso porque eu encontrei no aeroporto o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e disse que ia te ligar e te ligou para agradecer a sua manifestação contrária à prisão dele. Mas aquela manifestação, veja bem, o Valdemar me ligou, mas a minha manifestação foi a favor do direito brasileiro. O direito não pode ser usado arbitrariamente. Por isso, nós estamos vendo quase a cassação do mandato do Sérgio Moro, as barbaridades da Lava Jato. O abuso em relação a uma pessoa é uma ameaça a todos nós. Eu quero que a justiça haja conforme a lei. O que fizeram com a prisão do Valdemar Costa Neto foi um absurdo. E eu não estou defendendo o Valdemar Costa Neto. Eu estou dizendo que foi um absurdo a medida do ponto de vista do direito brasileiro. Afinal, eu sou advogado. Uma eventual prisão do Bolsonaro também seria um abuso do direito? Agora, não sei. Depois dessa tentativa de fuga pela embaixada da Hungria e tudo mais, eu acho que até agora me parecia que era desnecessária a prisão, mas que avance o processo. Mas depois dessa tentativa eu já não sei o que poderia dizer. Mas daí tem o problema político da mobilização da direita no Brasil, que pode amarrar as mãos do judiciário nesse momento. Se o Requião fosse candidato a prefeito, qual seria a proposta? A mesma que eu já fiz. Eu teria frota pública de ônibus, eu teria, como tive no passado, a tarifa mais barata no Brasil, eu recriaria, restabeleceria em plenitude as administrações regionais, eu inaugurei creches para que as famílias mais pobres pudessem pôr os seus filhos enquanto as mães trabalhavam. Lembra? Uma creche por semana na minha administração. Eu investiria pesadamente na saúde pública e nos bairros. O Lerner foi um prefeito porreta. Ele era meu amigo pessoal e adversário político. Ele não tinha sensibilidade social. Ele era um arquiteto urbano. A cidade embelezou na mão do Lerner, mas ele esqueceu as pessoas, as periferias, a solidariedade com os mais pobres. Eu fiz isso. Eu fiz uma administração que manteve a qualidade de Curitiba, que é uma maravilha. Não está má com o Greca hoje. O Greca cuida da cidade, do centro. Mas a periferia está abandonada. Ele não pensa nas famílias, não pensa nos pobres, não pensa nos empregos. Então, tem que se dar um conteúdo a isso. Eu quero um candidato a prefeito que apresente uma proposta. O que vai fazer com o transporte coletivo, o que vai fazer com a saúde, o que vai fazer com a educação. Eu criei escolas integrais na periferia toda, em tempo integral, para que os mais pobres tivessem a qualidade de ensino que os mais ricos têm, porque podem pagar, inclusive, uma instituição privada. Eu fiz uma belíssima administração que me levou ao governo do Paraná por 3 vezes. Agora, eu estou vendo hoje que é uma negociata que estão fazendo. Vamos fazer uma aliança com o fulano que é do Partido Socialista Brasileiro, mas o Partido Socialista nos apoia em outros estados.
Então, eles estão entregando Curitiba para alguns favores partidários em outros lugares? Vão entregar o Paraná também? Já entregaram o pedágio? Quem fez o pedágio no Paraná foi o Lula. E o ministro dele, filho do Renan, declara que é um exemplo para o Brasil. E é uma barbaridade, é uma estupidez, é uma irracionalidade absoluta. E o pessoal está vendo agora. Mais 15 praças e preços rigorosamente absurdos. O povo paga antes por uma obra que provavelmente poderá acontecer mais na frente. Não temos certeza nenhuma disso. E, de repente, me aparecem alguns companheiros do PT e dizem, não, mas no governo do Lula o PT melhorou o pedágio. Não é possível que seja melhora. É piora. E o Lula comigo nos palanques aqui dizia, vou ganhar a eleição e uma praça de pedágio no Paraná não custará mais que R$5. Veja, não fui eu que disse, foi ele. Eu propunha outro tipo de racionalidade. Eu nunca disse que custaria R$5, que na atual conjuntura me parece meio impossível. Mas o Lula declarou. E, de repente, ele dá a mão para o Ratinho, faz uma entrevista paralela com o Rato e metem no Paraná esse raio de pedágio. Apoiam a venda da Copel, estão patrocinando a venda da Sanepar. É exatamente tudo aquilo que eram as nossas bandeiras de luta há anos contra o domínio da direita em Curitiba e no Estado. Requião, eu entrevistei o ex-governador Beto Richa em Brasília e ele me disse que está preparando uma mortadela e um pão para vir aqui fazer uma visita para você. E você também disse que está curtindo os vídeos do Beto Richa na internet. Isso foi uma safadeza, uma molecagem sua, né? Você pôs, inclusive, no Twitter tudo isso. O que eu disse a você é que ele está fazendo vídeos muito bem feitos como lançamento da sua candidatura de prefeito. Mas a imunização do Beto Richa foi um desastre do ponto de vista da cidade, do emprego, das pessoas e tudo mais. Não há nenhuma condição de me aproximar do Beto Richa. Na minha administração da prefeitura, as escolas eram pagas e construídas. Eu nunca paguei escola não construída. Então é só o vídeo que está bem feito. O vídeo bem feito. Ele está fazendo um vídeo bem feito. Ao mesmo tempo, os nossos companheiros da Frente da Desesperança estão fazendo um acordo em troca de apoios do Partido Socialista. O Partido Socialista presidido por um sujeito que diz que a Petrobras deve pagar o máximo para os seus investidores e manter os combustíveis a preços rigorosamente absurdos internamente no Brasil. Estão roubando a população com preços absurdos para gerar lucro para uma minoria. Contra o desenvolvimento do país, é uma irracionalidade absoluta. Então, você veja, como é que eu poderia ficar no PT e na frente da desesperança, apoiando o pedágio que eu combati sempre, apoiando a venda da Copel, a venda do Porto Paranaguá, apoiando a privatização da Sanepar. Nós estamos conversando aqui, a imprensa nem noticia que a Sanepar está sendo privatizada com apoio do BNDES. São absurdos completos. Você veja, e a CLT, o direito dos trabalhadores, que iam ser restituídos? Não absurdos, eu não proponho a volta de erros, mas os direitos têm que ser garantidos. O Lula outro dia diz, não, o trabalhador não quer mais a CLT. O que é isso? O que está acontecendo, minha gente? Bom, eu, do ponto de vista ético e moral, não participo desta burla. Eu citei, num vídeo que eu fiz, o Manel Castells, que cita uma pesquisa nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil, 76% das pessoas não acreditam mais que os políticos repitam no mandato, depois de eleitos, o que disseram na campanha. Nos Estados Unidos é 82%. E daí surge aquela ideia do mandato imperativo, o movimento sindical italiano. O sujeito é eleito com uma proposta por um sindicato. É uma espécie de um recall. Se ele não cumprir os compromissos e achar que o mandato é dele e negociar pessoalmente, ele pode ser retirado e a base substitui. O mandato imperativo era interessante. Riquel, se o DUT não é o caminho, a candidatura própria do PT não vai prosperar, qual é o caminho em Curitiba? É Requião? Você pensa? O caminho, o meu nulo? O meu caminho, não. O voto nulo o PT propôs contra mim quando eu fui candidato a prefeito pela primeira vez. Eu ganhei a eleição e trouxe uma parte do PT para dentro da prefeitura. Bons quadros, me ajudaram muito. Gente porreta, Samek, um time de primeira. Eu vou escolher
a posição que seja mais interessante para a cidade. Eu não faço negócio com a política. Eu atendo os interesses da cidade. O candidato do Greca é uma opção? Eu acho que não, porque ele vai ser a repetição do Greca. Mas você elogiou o Greca agora, falou que o Greca está cuidando bem da cidade. Eu elogiei o Greca, né? Eu constatei que ele está cuidando mal da cidade. Olha a rua da frente da minha casa, as ruas do centro. Há uma qualidade em Curitiba que você não encontra em outras cidades brasileiras. Vai a Recife para ver como é que está a administração. Agora, ele não se preocupa com os mais pobres, com o povo, com o desenvolvimento, com o emprego. É uma característica dele, era do Lerner também. Mas a cidade não está mal cuidada. O PT vai propor o quê? Vai propor uma candidatura racista? Vai propor uma candidatura misógina ou não? Vai fazer o quê? O PT, que eu digo, o que vai propor através do Diretório Nacional, já está com o Dulce, que é uma barbaridade. O cara foi 2 vezes, 2 anos prefeito de Curitiba. Não fez rigorosamente nada. Candidato porque uma negociata política. O partido é uma banca de negócio, como era o PMDB, de onde eu saí, quando se degringolou nesse descaminho da política brasileira. O MDB é uma possibilidade de voltar? Não. O MDB acabou. Eu acho que o PT está acabando também. Com gente muito boa. E o PL do Valdemar? Sei lá o que é isso. Certeza? Certeza, não tenho a menor ideia do que é o PL. Equiel, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de falar aqui com o blog do Ismael, também nas tuas redes, nas minhas redes. Quero agradecer muito a audiência nossa, que é uma transmissão multicanais, em várias plataformas e no blog do Ismael. Quero dizer que o tempo aqui, então, está franqueado para você se despedir da tua audiência e da minha. O fundamental é que o partido é um instrumento de luta política. Quando ele deixa de ser um instrumento para as transformações, para a melhoria das condições do povo, para a valorização das pessoas, oferecimento de trabalho, de salário, ele perde o sentido. É lamentável para mim que o PT esteja se transformando dessa forma. E eu insisto, tem gente boa no partido. Mas essa história do partido no poder, dos carguinhos, as possibilidades de emprego, parece que mantém todo mundo coeso e esquecem a perspectiva do interesse público. Por isso eu me afastei. Agora, eu vou continuar apoiando o governo federal, o que eu achar que é positivo. Eu já disse a vocês que aprecio a conduta do Lula na política internacional, as críticas que ele faz ao genocídio em Gaza, por Israel. Eu acho que aí não temos muito reparo a fazer. Mas ele se aliou à direita. No Paraná, o Lula é aliado do rato em tudo que nós combatemos nos últimos 40 anos. Tá certo, Equiel. Obrigado. Valeu. Um abraço, minha gente.